Praticando o Propósito. Oi, seja bem-vindo ao Praticando Voz do Ser. Nós voltamos! Estamos de volta! Eu sou a Sil. E eu sou o Ian. E a gente voltou com esse quadro já, mas agora essa dupla que veio lá do começo, do primeiro Praticando. Nossa, é verdade, né? Eu até usava outro nome. Era Praticando Voz do Ser, eu falei errado. É Praticando o Propósito. Agora é Praticando Praticando o Propósito? Praticando o Propósito. Não, porque eu comecei agora falando, né? Bem-vindo ao Praticando Voz do Ser, gente. É outro. É o costume. Nossa, aí mudou tudo. Mudou o nome do podcast e mudou meu nome também. Que antes, se vocês ouvirem os primeiros eu chamava Zigo. Veja só. Agora meu nome é Aya. E a gente também rotaciona pessoas. Sim. Que antes não tinha todos os professores que tinham hoje. Era outra estrutura, o Voz do Ser. Então por isso que hoje temos vários professores e a gente vai ficar rodando. A gente achou legal a gente gravar junto, né? Porque a gente começou gravando este quadro. E a gente já gravou na despensa, a gente já gravou no quarto. Nossa. A gente já gravou no carro. Eu fiquei lembrando, falando, no quarto dos outros. E nas casas. Quantas casas, né? Que a gente já gravou diferentes, assim. E agora a gente tem essa estrutura muito legal. Muitas pessoas pra agregar. E o mesmo propósito que é da gente praticar. Da gente olhar de como é que pratica então? Como é que pratica esse... isso, o meu propósito, o meu treino, as minhas decisões mentais. Uhum. E aí o tema de hoje a gente ainda não sabe. A gente quis gravar assim hoje. Vamos fazer uma coisa diferente? Não vamos pensar antes? Eu gosto dessas coisas, né? Acho que vocês já perceberam. E aí eu tive uma ideia que foi... O Arthur tá aqui gravando com a gente. Ele que cuida da estrutura toda. E a gente ficou com vontade de perguntar o que ele gostaria que a gente conversasse sobre alguma prática. Algum relacionamento, algum assunto, qualquer coisa. Alguma coisa que na prática dá chablau. E aí pra gente conversar aqui na hora. Então... Arthur, você tem vontade de saber, de ouvir, da gente conversar? Se você quiser entrar no meio. O que você tem vontade de conversar sobre uma prática? Assim, pode ser uma dificuldade que você já teve, que você ainda tem, uma coisa que você já viu que você deu passos e você até sabe praticar, e a gente pode conversar disso até citando você, sei lá. O que você vê de que seria legal as pessoas saberem de praticar esse conteúdo que a gente conversa? Uma coisa que eu fico pensando é se existem assuntos em que a gente precisa pedir ajuda necessariamente ou se existem assuntos também em que a gente consegue lidar sozinho. Como que funciona essa distinção? É bom. Muito bom. Que legal. Eu acho essa pergunta muito útil, muito boa, porque ela ajuda muitas, né? Se perguntar isso e pensar sobre isso e resolver isso ajuda todo mundo que de alguma maneira conta com um suporte, né? Se você faz uma terapia, se você tem um lugar no qual você recorre para você aprender coisas, para você contar com ajuda, você bate nessa dúvida de isso aqui será que precisa? Isso aqui não. Então é muito boa essa pergunta. Eu acho que como o mundo vive, até como a gente até gravou isso no outro podcast sobre trabalho, parece que tem uma voz que fica falando, vai se virar porque ninguém vai te ajudar, faz o seu, porque se você não fizer ninguém faz. Parece que tem uma coisa interna de você ter que ficar provando que algumas coisas você fez sozinho e que não, parece que a gente tem que fazer sozinho e não que a gente tem que tomar decisões. Que acho que é diferente, tem coisas que acho que aí que o mundo dá pau, tem uma coisa que ninguém mais pode fazer por você, que é tomar as decisões. E aí parece que às vezes a gente toma decisão por alguém, né? Eu faço tudo por alguém, eu decido tudo por alguém. Mas é mentira, você que decidiu fazer algo por essa pessoa, né? A decisão ainda é sua. Então eu acho que a gente confundiu resolver coisas, fazer coisas com essa coisa que só dá pra gente fazer, que tem uma coisa que eu preciso decidir e é uma coisa, sempre uma decisão na mente, não uma decisão exatamente do que fazer. Eu acho que a gente fica com essa dúvida, muitas vezes os nossos problemas são sobre o que fazer no mundo, né? Eu como alface ou eu como hambúrguer? Parece que a gente tem esses problemas, mas os nossos problemas são, eu tô com dúvida de uma coisa que era pra ser óbvia.
é óbvio que eu quero comer. Se eu tô com dúvida, eu tô com um problema antes. Então, o fato da gente achar que o nosso problema é uma coisa que não é, já é a prova que não dá pra resolver sozinho. Porque a gente tá afirmando, querendo decidir uma coisa que não vai te levar pra resolução, né? Por isso que a gente tenta, tipo, como alface num dia, aí no outro dia eu fico pensando no hambúrguer que eu não comi. Aí eu vou comer o hambúrguer. Aí no dia que eu como hambúrguer eu penso, nossa, devia ter comido a salada. Aí fica nesse bolo de neve. E essa é a prova que é impossível uma decisão sozinha. Não é nem que dá, né? É que não dá. E achar que dá é essa rodinha de sensação de solidão e de ficar sempre... sempre com a sensação interminável, né? Eu decido coisas e nunca chega no fim. A coisa fica sempre voltando, né? Mas pensando, tipo... Pensa quem tá num processo de autoconhecimento, que tá aprendendo a pedir ajuda. Eu vejo isso na pergunta também, né? Tipo, sim, faz sentido, né? Sobre as decisões, sobre... nenhuma decisão é sozinho e não é pedir ajuda se você tá pedindo que alguém decida por você. Tem essa diferenciação, né? Que ninguém nunca vai poder decidir por você. Você pode pedir ajuda pra descobrir onde é que tá o problema. Seu problema não é sobre comer alface e comer hambúrguer. Seu problema é sobre o que você tá decidindo, né? Ajudar, acho que quem pede ajuda, tem esse pedido por descobrir qual é o problema. Porque aonde tá o problema, também tá a solução. Se você acha a raiz dele, você também acha a chave. Você também consegue ter acesso à chave para mudar de ideia, para decidir diferente, ou assumir alguma coisa. Mas pensando em quem... Porque a gente já passou por isso. Falar, nossa, todo dia eu fico brava com barulhos de pessoas mastigando. Será que eu peço ajuda sobre isso ou não? Eu deveria saber lidar com isso já. Né? Ou então, quanto que... vendo a pessoa... Quando a gente começou a falar sobre questão financeira... Tipo, eu vi isso. Eu fui fazer uma reeducação financeira e eu pensei, nossa... Tem um lugar, parece que eu não deveria pedir ajuda sobre isso, entendeu? Nossa, eu já sou uma mulher adulta e eu não sei lidar com o meu financeiro, tipo, eu preciso de reeducação financeira, sabe? Tipo, às vezes eu vejo esse lugar de... Não, isso aqui parece pouco demais pra eu investigar e usar e aprender com isso. Tem um lugar que dá uma desdenhada, só que ao mesmo tempo isso tira a minha paz. Aí dá uma vergonha de pedir sobre isso. Só que isso dá um efeito colateral que só vou pedir ajuda quando tiver uma grande catástrofe, né? Nossa, assim, a gente tem muito julgamento sobre o que é relevante e o que não é, né? Só que é uma puta cilada, né? Tipo, já deveria saber isso. Só que você não sabe, né? Tipo, dado que você não tá em paz. E aí a gente é muito tolerante, né? Ao desconforto, né? Tipo, assim, eu passo mal porque... tem barulho na sala enquanto eu tô no quarto. Cara, se tira minha paz, não é irrelevante, não é um assunto pequeno, né? Então eu vejo esse julgamento essa conclusão, né? Isso eu tenho que lidar sozinho quando a gente julga o valor da atividade e também vejo a gente querendo decidir sozinho quando a gente já falou sobre o assunto e parece que não resolveu. Você pediu ajuda um dia sobre o financeiro. Aí você recebeu ajuda. E você colocou em prática o que você recebeu, você tomou decisões, você levou a sua mente para correção. E você praticou isso. E depois a sua mente voltou a pensar no assunto. Aí você pensa, aí começa a se xingar já, né? Já recebi ajuda, agora vou ter que pedir ajuda de novo. Aí a resposta é sim, porque quando... A nossa mente, ela é muito rápida, né? Tipo, acontecem mudanças muito rápidas. A gente, eu tava ali na sala, fazendo um cupom de desconto. E minha mente tava num lugar. E como eu tava sozinho ali e tô um pouquinho gripado, eu vi que minha mente ficou um pouquinho isolada na hora que eu tava acabando. Aí eu falei, nossa, quero mudar isso. Aí eu entrei aqui, comecei a conversar com vocês, deu poucos segundos, a minha mente voltou. Falei, nossa, mudei. Então, é muito rápido que a gente muda. E às vezes a gente fica tratando as pessoas e se tratando como se a gente estivesse sempre no mesmo lugar. E aí a gente nunca vê o próximo passo porque a gente fica nesse remoendo de, já pedi ajuda e ainda não mudei.
Ah, mas se a sua mente voltou para esse assunto, é porque tem uma outra coisa ali que você não enxergou. E outra coisa também que eu acho que às vezes traz confusão, além dessa de julgar o tamanho dos assuntos, é a gente achar que porque a gente pediu ajuda uma vez, a gente não pode falar do assunto novamente. Aí cada um vem com a sua crença do porquê fazer isso, né? Ah, eu vou atrapalhar, ou eu tenho que ser forte sozinho, ou, nossa, eu já falei, alguém vai me achar fraco. Quantas vezes a gente já falou isso e a gente já viu os alunos falando, né? Não, mas eu já olhei pra essa crença específica. Por que eu tô vendo essa cena? Né? Mas eu já limpei isso. Fala, não, pera, se você tá vendo, né? Tem mais alguma coisa. E talvez não seja aquela tendência, aquela crença especificamente. Agora você pode estar olhando pra outra coisa, só que a mesma cena tá te contando. Como o mundo das formas, ele é muito limitado, né? Tem poucas coisas pra gente fazer no mundo, né? É comer, é lidar com família, com outros relacionamentos no geral. Nosso corpo, saúde, viagem, trabalho. Então, o mundo das formas, ele sempre vai se manifestar muito parecido, porque ele é muito limitado. Então, só que a gente pede ajuda sobre um assunto, tá? Pedir ajuda sobre dinheiro. Aí eu olhei pra crença de sacrifício, por exemplo. Aí a gente foi cuidado sobre isso do sacrifício. Aí passou um mês, você tá preocupado com o dinheiro de novo, tá pensando coisas, o assunto virou dinheiro na sua mente, você focou nisso. Aí você fala, pô, não funcionou o treino, porque tô aqui pensando nisso de novo. Ou, não vou pedir ajuda de novo, né? Eu já sei o que eu tenho que fazer. É sobre sacrifício, eu não posso me sacrificar. E aí você passa a se culpar, você passa a afirmar coisas na sua mente pra tentar resolver sozinho. Só que dá um pau aí, porque a gente fala que a nossa ajuda não foi suficiente nesse momento, porque você foi ajudado. Na hora que você foi ajudado, você viu que foi bom, que trouxe clareza pra sua mente, e depois você fala que você tá do mesmo jeito. Parece que não, mas isso também é um ataque. É um ataque pra você reforçar o seu indivíduo, reforçar que é você que tem que fazer e tem que barreirar o próximo passo, né? Exatamente. Porque tem um próximo passo depois disso. Quanto que no processo, né? Nesse processo de autoconhecimento, de desfazer das amarras que você colocou pra você mesmo, tem esse pequeno gato que é... Eu vou então pedir, tipo... Tem os dois lados da mesma moeda, que é, eu vou pedir muita ajuda sobre a mesma coisa, ou o mesmo ponto, sendo que você já recebeu, às vezes, um treino, uma orientação, já intuiu o que você tem que fazer, com quem você tem que falar, que mudança na mente você tem que fazer, com que prática, só que aí você fala, não é suficiente, deixa eu pedir mais ajuda, aí você... Sem praticar, né? Aí as ajudas sempre acabam virando, tipo, faz aquilo lá, tipo, você já sabe pra fazer, coloca em prática, faz essa mudança de ideia, faz esse assumir do que você quer mesmo, né, de assumir que você quer ficar melhor, que você quer curar isso, assume essa cura. Mas também tem o outro lado, que é, você pratica o primeiro ponto, só que aí você fala, não foi suficiente, ainda tô lá, e não reconhece que você já deu um passo e tem o outro pé saindo, que você tá segurando no chão, falando, não vou pedir, já tá, deixa quieto, já fiz, já tá indo. E a gente julga muito aonde a gente tem que parar depois do primeiro passo que a gente deu. E aí a gente julga que não aconteceu nada, né? Então, parece que se eu der um passo sobre esse assunto, eu vou ficar de tal jeito. Só que você fica só um pouquinho de vez, você fica um pouquinho mais pra direita. Aí você fala, não funcionou, não sei o quê. Ou esse aqui é o limite mesmo, não sei o quê. E aí você não vê que a gente sempre só tem que dar o próximo passo. E até a mente mudar, demora um pouco, né? A gente escondeu muitas coisas na nossa mente. Então, sim, você olhou para sacrifício. Aí pintou dinheiro na sua mente de novo. Você não vai olhar para sacrifício de novo. Simplesmente você vai olhar para um relacionamento. Aí você vai abrindo espaço para enxergar onde está mesmo o ponto lá, porque a gente funciona assim, né? A gente vai abrindo aos pouquinhos o direito de mexer. Então é como se a cada interação, a cada pedido de ajuda e praticado, né? Porque tem a opção da pessoa não praticar e você fala, faz aquele ponto que você não fez. Então toda vez que a gente pratica o que alguém nos cuidou, né? A gente vê um próximo passo para fazer e a gente faz.
não necessariamente você vai... É uma virada mágica e você nunca mais... Não sei o quê. Não, isso dá até mais medo. Isso assusta o nosso ego muitas vezes. Isso assusta o nosso sistema. Essas ajudas que a gente conta são para enfraquecer um sistema que a gente falou que era forte, né? Então, o meu sistema de pensamento, ele é muito quadrado, né? Ele é muito fechado, né? As coisas que eu vejo, que eu acredito, é tudo muito encaixadinho como tem que ser. E aí, quando a gente vai pedindo ajuda, a gente vai dando uma enfraquecida, né? Pensando numa estrutura de um prédio, é como se a gente desse uma martelada num pilar, assim. E aí, depois precisa dar outro, até cai uma coluna inteira. Nossa, dá até uma sensação de luto nesse momento, quando cai uma ideia mesmo basal, assim, da nossa estrutura, né? E eu vejo uma resistência que tem na mente de todo mundo, que é, nossa, então eu vou ter que pedir ajuda pra tudo? Vou ter que pedir ajuda, vou ter que perguntar como é que eu levanto, vou ter que perguntar como é que eu escovo meu dente, vou ter que pedir ajuda sobre como eu tomo banho. E é esse lugar do ego, né, de assustar. Uhum. Porque é quase então, então eu vou ter que colocar uma bomba nesse prédio, destruir ele em 1000 pedacinhos e depois catar os cacos sozinho, né? Parece que é isso. E todo mundo pensa isso em algum lugar, assim, não, mas eu queria ter a minha autonomia, eu não queria ter que pedir ajuda pra tudo. Só que, como a gente experimenta, né, como a gente vê, quando você pede ajuda, tipo, quando você tá vendo cenas no seu dia a dia que estão tirando a sua paz, não são as pequenas coisas, não são as coisas, né? Não é tipo, a minha gatinha que fez xixi, depois eu que bati o dedo na porta, depois uma ligação do trabalho que me deixou decepcionada. Tipo, não é cada coisa em si, mas é uma mesma ideia que naquele momento você tá olhando pra ela. E se você pedir ajuda sobre o xixi da gatinha e tiver uma condução legal, uma orientação, e você tiver na sua mente decidido a entender, você vai entender pelo xixi da gatinha. E muitas vezes até o que tem em comum, né? Uhum. A gente vê muito isso. Fala, nossa, eu ainda não sei. Não tem uma resposta mágica que alguém vai me dar e falar, olha, você tem esse problema. Não. É igual você vai no médico. Tem tal sintoma. Aí ele fala, se der febre, você volta. Se der febre, você vai ter que pedir ajuda de novo. Porque pode ser um outro quadro, uma coisa um pouco mais séria. Mas se não, faz isso aqui. E aí eu vejo isso, assim, nesse eu acho que vontade de falar calma, porque você pode pedir ajuda pra tudo, você pode pedir ajuda pra duas coisas. Você pode pedir ajuda pra uma coisa, mas vai ser a mesma ideia que tá rodando no momento, que você vai identificar, né? Que legal. E também pensei uma coisa, até essa pergunta por si só, né, até como a gente conhece o Arthur também, a turma que ele tá no curso, muitas vezes a gente fica nessa cobrança de pedir ajuda ou saber, né, pedir ou não pedir, mas muitas vezes isso dá medo, né, tipo, eu tenho que pedir ajuda, às vezes parece que a gente se inferioriza para fazer isso, ainda tem na mente de contar com as pessoas, se inferiorizar. E aí eu pensei de uma coisa também que é muito prática, que é deixar os nossos pensamentos mais expostos. Porque, e estar mais em contato mesmo, interessado com as pessoas, porque se eu fico compartilhando a minha mente a todo momento, né, eu não opto por esconder nada, eu não julgo o que passa na minha mente, ou não julgo o que as pessoas estão apresentando, logo eu começo a ver respostas, porque eu vejo que a coisa vai fluindo, que foi meio que aconteceu aqui, né, tipo, tinha uma demanda na mente pra acontecer, a gente precisou do Arthur, e a gente agora tá servindo de resposta pra ele. Então, quem ajudou quem, né? O Arthur ajudou a gente ou a gente tá ajudando o Arthur? Então, ajuda também é um conceito que a gente vai ter que precisar a gente já precisa de ajuda pra rever o conceito de ajuda, porque a gente já assumiu que ajuda é um pobre, coitado, uma pessoa muito mal. Você tem que estar... Inclusive que você tem que estar todo estragado, que você tem que estar no fundo do poço, e o quanto a gente faz isso com a gente mesmo, pra daí se sentir merecedor de algum resgate. Então a gente se machuca pra se ver no direito de pedir ajuda, porque a gente tem essa ideia de que ajuda é pra quem tá podre. Mas não, ajuda... E é por isso que a gente precisa discernir esse mundo de formato, esse mundo físico da nossa mente, porque isso é só uma projeção, né? Uma sequência do que a gente assiste na nossa mente. Então,
a nossa mente já tá num extremo de sofrimento. A gente já passa o tempo todo se criticando, a gente já passa o tempo todo avaliando se a gente tomou a decisão certa, errada. O tempo todo estão aprovando o que a gente está fazendo. A nossa mente já está em estado de calamidade. Então, a gente vai esperar mais o que para ter uma reversão de ideia, né? Então, e até Einstein já disse, né? Algumas frases, mas uma delas é: a mente que inventou o problema não é a mente que pode resolver no mesmo nível, né? Porque se eu tô com um problema, se eu tô vendo um problema na minha mente, nos meus pensamentos, a minha mente não tem interesse de que esses pensamentos saiam. E aí, aonde mora a decisão, que é a sua parte individual na história, é: opa, eu quero desenvolver o interesse de não ter isso aqui. Me ajuda que eu não tenha mais esses pensamentos daqui. O que você vê nesses pensamentos? Como você enxerga isso? Me dê qualquer luz diferente do que eu tô vendo. Porque o que a gente vê, se traz sofrimento, não é verdadeiro. Se a nossa mente está sofrido, não é verdadeiro. Então, a sua mente sozinha não vai conseguir fazer a conversão disso. No máximo, ela vai te sugerir fazer o oposto. Que também é a mesma coisa, né? Que não tem. É a mesma moeda, você vê do outro lado. Então, nossa, eu tô aqui super gastando dinheiro e tô me culpando por isso. Então agora eu não vou gastar nada de dinheiro. Não, a solução nunca vai ser o oposto do que o que você tá vendo, porque o crivo ainda é o problema. Então a gente vai precisar de uma mente sã, e aí também cabe a gente querer conhecer mentes que estão trabalhando para ficar em paz, para saber também aonde pedir. Nossa, como eu vejo isso, e é muito legal, porque a mente que inventou o problema normalmente, né, que tem a solução, que vai guiar para isso. E tem um dos treinos, acho que começo da fase, acho que a primeira aula que a gente dá aqui dos alunos que chegam na fase 2, depois que eles conseguiram discernir bem o que é a mente do ego, o que é a mente do ser, né? O que é a sua mente verdadeira, quando você está em paz, quando você está gostando, quando você está querendo mesmo o que é bom para você e para todo mundo. Diferente da mente que criou o problema, que é a mente do ego, que é a mente que ainda acha que precisa de mais sofrimento para fazer alguma coisa, né? Porque se vê merecedor disso. Então, parece que só tem essa decisão entre a mente do ego e a mente do ser, a sua mente verdadeira. Aí, se você tá mergulhado no problema, você precisa conversar com alguém, você precisa pedir ajuda. E tanto faz o assunto. A ajuda sempre por trás do assunto, sempre tem essa ajuda me ajuda a voltar pra minha mente verdadeira, me ajuda a voltar pra eu olhar pela ótica verdadeira, e com essa mente eu vejo o que é esse problema. E esse final de semana a gente deu um workshop, primeira vez que a gente deu workshop em Belo Horizonte. E foi muito bonito de ver isso acontecendo. Uma aluna, ela falou da questão de não ser ouvida. Ela trouxe essa questão da primeira dinâmica no começo do workshop. E o workshop rolou com muito relacionamento, muitas dinâmicas. Ela se emocionou muitas vezes. Em muitos momentos ela entrou em contato com a mente verdadeira dela, corrigida. E quando chegou no final do workshop, ela falou: nossa, depois de tudo isso, aquela questão de eu não ser ouvida parece tão pequeno. Parece que não é nada. E foi tão emocionante ela falar isso, né? Tipo, é uma frase simples, ela não falou nenhuma frase um grande impacto, né? Nossa, isso ficou tão pequeno. Só que todo mundo se emocionou, porque pra gente falar que a nossa maior questão agora tá pequena, é porque você entrou em contato com algo muito maior, né? E aí por isso que é interessante, né? Porque quando ela entrou em contato com a verdade, ela viu quão pequeno é aquele problema. Enquanto ela estava dentro do problema, ele parece enorme. Uhum. Mas ela precisou pedir ajuda. A gente não precisou, né? No caso dela, ficar trabalhando sobre a questão dela se sentir não ouvida, essa crença tal. Não, ela ficou muito tempo em contato com ela mesma e muito relacionamento. Aí, ela mesma, entendeu? Ela não fez isso sozinha, mas veio dela também quando ela entrou em contato com a mentalidade corrigida. Então, isso é muito legal, assim, né, Tutu? Eu acho que todas as vezes que você pediu ajuda, você viu que teve mais cura do que você pensava, né?
Tipo, o começo você traz uma coisa, mas você acaba muito longe daquilo que você pediu, né? Até eu lembrei do exercício do 100, né? Não sei quem já fez. Acho que o Arthur também já passou. Ah, não, que começou agora, deve estar chegando. É um exercício que chama Não Estou Transtornado pelos Motivos que eu Imagino. Já fez? Então, não estou transtornado pelos motivos que eu imagino. É justamente isso que você estava falando. Eu tô achando que é por causa disso. Só que isso é só como você viu, né? É só a porta de entrada para você olhar para sua mente. Então, toda a sua preocupação aí na prática, quando você bateu algum assunto aí na sua mente, não, estou preocupado com tal pessoa, estou preocupado com não sei o quê. Pode contar para sua mente que eu estou olhando, vou aprender sobre uma coisa que eu ainda não sei. E esse assunto está me encaminhando para esse aprendizado. O assunto nunca é o final, o assunto não é o seu problema. O assunto, ele é só o indicativo de por onde começar. E isso diminui muito o nosso medo, muito o nosso julgamento sobre o problema em si, sobre estar se vendo naquela situação. Porque ele é só o indicativo de onde a sua mente está, ele é um endereço. É só o Waze, mas na hora que você vai fazendo o caminho, é totalmente diferente do que a gente imagina, né? Então, não é porque você viu uma coisa expressa que você já sabe tudo sobre aquilo. Então, a gente pode muito contar com as pessoas. Essa é a solução. E nossa mente é uma, né? Também quando a gente cuida de alguém, a gente descobre, ou quando a gente pede ajuda para alguém, a gente descobre que foi bom para todo mundo. Porque como não é sobre o assunto e sobre uma coisa na mente, os nossos pensamentos todos são compartilhados. Por isso que a gente consegue gravar um vídeo e faz sentido pra alguém que aquela pessoa não... Tipo, você que tá ouvindo, você não tá aqui com a gente agora, mas você tá na nossa mente. E a gente tá na sua mente também. E é por isso que a gente consegue gravar um vídeo num dia e fazer sentido em um monte de outros dias. É só porque mentalmente somos todos conectados. Então, não existe ajuda pro Arthur, ajuda pra mim, ajuda pra Silvia, ajuda pra você. Não tem nenhum nível de superioridade ou inferioridade quando a vontade é de se unir e sentir paz, sabe? E todos os assuntos são bem-vindos. Isso é por isso que Jesus falou, eu venci o mundo. É porque ele viu que ele era maior do que qualquer assunto, porque ele curou todos. E ele trouxe as pessoas a verem que todos os assuntos são curáveis, né? Inclusive a morte. Então, inclusive a pior forma de morte imaginável. O pior assunto, né? Morrer. E aí ele... eu venci o mundo. Nem isso me para, né? Então a gente pode ter essa humildade de assumir que sim, não somos menores do que os assuntos do mundo. Por isso a gente pode lidar com eles. Por isso a gente pode falar sobre eles. Por isso a gente pode contar com as pessoas para olhar para eles. Porque hoje uma notinha de papel é maior que a gente, né? O dinheiro. Números na conta do banco. O que a outra pessoa faz, que é fora do nosso script, fica maior do que a gente. E a gente se apequena muito quando a gente não se une, que a gente vê nosso tamanho. Então, não escondamos nossos pensamentos e que a gente não se equivoque sobre nossas reais coisas para resolver. Elas são sempre no âmbito mental. E sempre é uma libertação, nunca é dolorido, né? E sempre peça ajuda. Peça mesmo. E toma essa decisão enquanto você pede ajuda de que vai mexer em outro lugar, sabe? Nossa, sempre vai ter uma mudança de ideia, sempre vai ter essa volta pra sua mente verdadeira. E aí você vai olhar o assunto daquele lugar. E vai ser muito, muito, muito bom. E aí o assunto que você tava na cabeça já não ficou menor, porque você ficou ouvindo a gente. Nice. E caso você precise pedir uma ajuda, contar com a gente. A gente gosta muito de fazer isso. Você pode mandar uma mensagem lá no tudodepropósitopodcast@gmail.com ou mandar um direct no @vozdosser no Instagram. E no Spotify também dá pra pôr, tem os comentários, claro. Comenta, compartilha, curte. Eu mesma vejo aqueles comentários. Eu amo que vocês comentam assim. Chega uma notificação no meu celular, fico... Ai, comentaram! Então, muito obrigada. É nóis, e obrigada. Obrigada. A volta dos que não foram. Muito bom. Obrigado. Tamo junto, amores. Boa prática. Tchau.